Oi gente, meu nome é Cecília e hoje eu tô aqui a pedido do Amarelo para falar sobre um livro que eu gosto muito, que tenha tido um grande impacto na minha vida, e eu escolhi As Veias Abertas da América Latina, que é esse livro aqui, que é um livro que, para além de eu gostar muito e achar incrível, enfim, é um livro que eu acho necessário. Eu acho que é uma leitura que ela é necessária para a gente entender o mundo hoje, né? A América Latina hoje, o Brasil hoje, a situação que a gente tá. Então, eu começo falando um pouco sobre o Eduardo Galeano, porque eu acho que é importante, né, a gente saber quem é o autor para entender o livro. O Eduardo Galeano, ele é um uruguaio, ele é jornalista, era, né? Infelizmente ele já faleceu, ele faleceu em 2015. Ele nasceu em 1940 no Uruguai e em 73 ele se exilou, né? Por conta da ditadura uruguaia, ele foi exilado e viveu entre a Argentina e a Espanha e depois voltou para o Uruguai, depois da ditadura. Esse livro ele é publicado a primeira vez em 1971, então a primeira versão, e ele tem tido contínuas novas edições, porque é um clássico muito lido, mas acho que ainda tem muita gente por descobri-lo, por isso que foi meu escolhido para o livro de hoje. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte chama A Pobreza do Homem como resultado da riqueza da terra, e a segunda parte chama-se O Desenvolvimento é uma Viagem com mais náufragos do que navegantes. Dentre essas partes, ele faz subdivisões, e aí nessas subdivisões ele vai estudando a história da América Latina, desde a colônia, então desde a chegada dos europeus aqui, até, né, quando ele escreve, que é finais da década de 60. Então ele estuda desde o México até aqui os países do Cone Sul, né, Uruguai, Argentina, Brasil, enfim. Na primeira parte, ele estuda a febre do ouro, da prata. Depois ele estuda o rei açúcar e outros monarcas agrícolas, então a questão da monocultura, né? Pra gente aqui no Brasil, isso é muito claro. Então ele fala sobre o açúcar, ele fala sobre o ciclo da borracha, o ciclo do café. As fontes subterrâneas do poder, ele fala sobre o estanho, ferro, a exploração do petróleo. Na segunda parte, ele vai estudar a América Latina independente. Mas independente num sentido muito crítico, ou seja, ela se torna independente de Portugal e Espanha, mas se torna dependente da Inglaterra e posteriormente dos Estados Unidos. Então ele faz um estudo sobre essa dependência que aqui se desenvolve e também sobre como a expoliação estava hoje, né, no caso, quando ele escreveu, até a década de 60. Então quando os Estados Unidos já eram o império mais poderoso da Terra, né? Então ele estuda também essa questão do imperialismo pra gente aqui na América Latina. Ao final do livro, ele escreveu 7 anos depois, então ele faz um estudo em tópicos, assim, acho que são 18 tópicos, sobre coisas que já tinham mudado 8 anos depois da escrita da primeira edição, né, das Veias Abertas da América Latina. Então eu separei um trecho aqui, pequeno, que eu vou ler do livro. É um trecho pequeno mesmo, porque eu acho que é mais interessante, a gente entende melhor quando é a gente mesmo que lê, né? Mas esse trecho eu separei para mostrar como que o livro é atual. Nessa edição que eu tenho, um prefácio de 2010, ele escreve que lamenta que o livro ainda seja tão atual. E em 2020 eu posso dizer para vocês que parece que foi escrito ontem. Vocês também vão entender por quê. Não tem sido a nossa história uma contínua experiência de mutilação e desintegração disfarçada de desenvolvimento? Séculos atrás, a conquista arrasou os solos para implantar culturas de exportação e aniquilou as populações indígenas nos socavões das minas e nas lavagens para satisfazer a demanda de prata e ouro do ultramar. A alimentação da população pré-colombiana, que conseguiu sobreviver ao extermínio, piorou com o progresso alheio. A filial da Volkswagen na Suíça planta uma árvore para cada automóvel que vende, gentileza ecológica, ao mesmo tempo em que a filial da Volkswagen no Brasil arrasa centenas de hectares de matas que dedicará à produção intensiva de carne para exportação. Cada vez vende mais carne ao exterior o povo brasileiro que raramente come carne. Bom, dá para trocar isso aqui por arroz, dá para trocar por soja
e a gente vai ter 2020. O livro, de certa forma, é muito triste, porque a história da América Latina é uma história de espoliação, de genocídio, de muita exploração. Mas o Eduardo Galeano, ao tratar sobre essas histórias, ele trata elas de uma forma muito poética. Então eu acho que ao lê-las a gente tem um panorama de por que a gente está dessa forma e compreender por que a gente está assim, estudar esse passado, nos dá ferramentas e nos possibilita entender e ver formas de construir um outro mundo possível, diferente desse mundo de espoliação e opressão que a gente tem vivido há mais de 500 anos. Então é isso, eu espero que vocês leiam As Veias Abertas da América Latina. Se não lerem esse livro do Galeano, leiam outros, assistam vídeos dele no YouTube, ele tem uma voz linda. Então, ouvir ele falar sobre os textos é ainda mais legal. E é isso. Tchau!